Pronto. O tema abordado em nosso trabalho será a síntese orgânica do cloranfenicol. Nosso grupo é constituído por Isabelle de Paiva Alves, Nicole de Paula Sena e Nicole Januzzi. Nós representamos a turma PS3. O cloranfenicol é um antibiótico muito utilizado para o tratamento de diversas infecções bacterianas, como meningites, septicemia, otites, pneumonias, epiglotites, artrites ou osteomielites, mas também é indicado para o tratamento da febre tifoide e salmoneloses invasivas. A eficácia desse medicamento deve-se ao seu mecanismo de ação, que consiste em alterar a síntese de proteínas das bactérias, e com isso elas acabam enfraquecendo e são eliminadas totalmente no organismo humano. Pode ser encontrado esse medicamento para o seu uso na sua forma oral, intravenosa e tópica. O cloranfenicol foi o primeiro antibiótico de via oral e o primeiro fármaco com centros assimétricos a ser produzido por uma rota sintética. Tudo isso aconteceu em 1947. Vale lembrar que, inicialmente, o cloranfenicol era produzido através da fermentação por Streptomyces venezuela. Como a molécula apresenta em sua estrutura 2 centros quirais, ou seja, 4 isômeros, vale ressaltar que haverá um processo de cristalização durante o processo da síntese orgânica, para que obtenha-se somente o isômero RR, que será o de interesse farmacológico, já que é o que apresenta atividade antibiótica. O uso desse antibiótico só é recomendado em casos muito específicos, principalmente em casos onde outros antibióticos mais seguros não podem ser utilizados. Algumas de suas características físico-químicas são: apresenta em sua fórmula molecular 11 carbonos, 12 hidrogênios, 2 cloros, 2 nitrogênios e 5 oxigênios. Sua massa molar equivale a 323,132 gramas por mol, e o seu ponto de ebulição atinge 644,9 graus Celsius. Nesse slide, a gente está mostrando toda a síntese orgânica até chegar no nosso fármaco de interesse, que é o cloranfenicol. E no nosso vídeo, a gente vai mostrar 6 etapas desse mecanismo até que a gente chegue nele. Tudo que acontece nas moléculas a partir de agora será devidamente sinalizado com cores para que fique mais fácil de todos entenderem os mecanismos que serão apresentados a seguir. Então, vamos começar com a primeira etapa. A síntese do cloranfenicol, ela começa com uma reação de condensação do benzaldeído e do 2-nitroetanol, a fim de obter uma mistura dos 4 isômeros do nitropropeno-diol. Como em uma das moléculas temos o grupo NO2, que é um grupo retirador de elétrons, ele faz com que os hidrogênios do grupamento CH2, diretamente ligado a ele, se tornem mais ácidos. E devido a essa acidez, o íon hidróxido ele removerá um próton do carbono diretamente ligado ao grupo NO2, formando assim um carbânion. Esse carbânion atuará como nucleófilo e ataca o carbono carbonílico do aldeído, formando a molécula do nitropropeno-diol. Segunda etapa. A mistura de ácido isomérica formada ela é submetida à redução pelo gás hidrogênio H2, levando assim a produção dos seus respectivos derivados aminodióis. Essa redução ocorrerá entre o grupo NO2 e 3 mols de H2, que formarão o grupo NH2, com a saída também de 2 moléculas de água. Como todos esses isômeros são formados, e apenas o isômero RR é de interesse antibiótico, ele deve ser separado por um processo de cristalização, para fornecer apenas o intermediário 3. Mas vale ressaltar que esse processo de cristalização é feito da seguinte forma: o nosso componente ele é dissolvido em uma mistura de um solvente. Os componentes irão cristalizar separadamente, permitindo assim a seleção do nosso produto de interesse, que é o intermediário 3. Na terceira etapa, o intermediário 3 passará por 2 fases, sendo a primeira uma acilação pelo cloreto de diacloroacetila, que produzirá um composto triacetilado. Esse composto passará pela segunda etapa, que é a saponificação, que sintetizará o intermediário 4.
A acilação do intermediário 3 ocorre após a saída do grupo Cl, que é um bom grupo abandonador, e formará o HCl. Com isso, terá uma formação de carbocátion no carbono da carbonila, do cloreto de diacloroacetila, que atuará como eletrófilo, e esse atacará o nitrogênio e os dois grupos OH presentes na molécula, que irão se transformar em dois ésteres, que será o composto triacetilado. Esse composto triacetilado sofrerá uma reação de saponificação, que é uma hidrólise no meio básico, onde o éster formado anteriormente se tornará um álcool e formará um intermediário 4. Quarta etapa. O composto 4 sofre uma acilação pelo anidrito acético e gera o intermediário 5, que é um éster. A acilação do intermediário 5 ocorre pois os grupos OH liberarão seus hidrogênios para que reajam com o oxigênio central do anidrito acético. Assim, ocorrerá a saída da molécula de água, formando um íon acílio que atuará como um eletrófilo e atacará os oxigênios que perderam seus hidrogênios, formando assim o intermediário 5. Quinta etapa. O composto 5 é nitrado sob condições de ácido nítrico e ácido sulfúrico. Esse sistema é chamado de mistura sulfonítrica, sendo que, em presença de ácido sulfúrico, o ácido nítrico ioniza-se, produzindo íons NO2+, que são eletrófilos. Ocorre, então, uma substituição de um átomo de hidrogênio por esse grupamento nitro proveniente da ionização quando o eletrófilo NO2+ ataca o carbono, resultando no composto 6. Vale ressaltar que a presença desse grupamento nitro em posição para no composto aromático aumenta sua reatividade. Etapa 6. O composto 6, que foi previamente nitrado, agora passa por uma saponificação, caracterizada pela reação de um éster com uma base forte em meio aquoso, o que chamamos de hidrólise alcalina. Essa saponificação forma como produto um sal orgânico e um álcool, sendo o cloranfenicol o produto alcoólico dessa reação. Sendo assim, a síntese está completa e teremos nosso fármaco de interesse.